É isso aí, pessoal. Estamos aqui, né, do Colégio Nacional, os professores de Ciências Humanas, representando aqui Paulo Henrique, a professora Leandra, o professor Luiz Ângelo e aqui com o Camachão, né, o nosso professor de Geografia, mas das Ciências Humanas. Ou seja, no primeiro momento vamos fazer um comentário bem rapidinho a respeito dessa prova, né, da prova do Enem. Olha só, nível de dificuldade, pensando na lógica do nível de dificuldade. Nesse nível de dificuldade, fácil, médio, difícil, podemos encarar da seguinte maneira. A prova tem uma característica de termos questões aí fáceis, né, e médias. Dificuldade mesmo encontramos em duas questões, com um nível maior, perfeito? Tá. Nessa lógica também, pensando nas ciências humanas, do ponto de vista da abordagem, do conteúdo, ou seja, questões de interpretação mesmo, pura interpretação, podemos pensar em 5 questões, 40 questões. Dentre essas 40 questões, algumas delas, assim, bem conteudista mesmo. O aluno tinha que ter uma noção pesada de geografia, de história, né, filosofia, sociologia, ao longo dessas questões, tá? Nessa lógica, então, vamos lá. Interdisciplinaridade. Nessa lógica, podemos dizer que tivemos aí 5 questões que foram consideradas interdisciplinar, mas outras 40 aí, elas foram bem abordadas em cima de um determinado conteúdo. Ou seja, via bem que era uma prova de história, ou era uma questão de geografia, ou até mesmo de filosofia e de sociologia. Então o aluno conseguia, vocês conseguiam assim interpretar. Nessa situação, então, vamos lá. Um pequeno comentário rapidinho da prova, né, dessa prova de Ciências Humanas, pela professora Leandra. Olá, pessoal. Em relação à prova aí, que diz respeito à sociologia e filosofia, a gente ficou razoavelmente satisfeito, porque a prova demonstrou, de uma forma geral, aquele modelo que realmente nós estávamos esperando. Do ponto de vista da política, da cultura, movimentos sociais, ética, de uma forma geral, estava dando o que a gente imaginava mesmo. No nível de relativa dificuldade, mas que, de uma forma geral, também exigindo interpretação, bem no modelo que a gente estava esperando mesmo. Agora, né, com o nosso professor de História dentro das Ciências Humanas, né, conhecido também como Just, né, ele está fazendo um grande sucesso atualmente aqui no colégio. É verdade, é o cabelo, é a franja, né, PH? É a franja que está arrebentando. Olha, a prova de História foi muito legal, dentro assim do que a gente esperava, os alunos tiveram de fato a preparação, nós sabemos que havia um clima de expectativa. Essa prova vai ser uma prova diferente, uma prova de Enem agora valendo um diferencial na entrada do vestibular da Universidade de Uberlândia, mas não, a prova foi muito conteudista, baseando inclusive assim, em análises iconográficas de gravura, texto, gráfico, bacana. É uma prova foi assim, para o aluno que teve de fato uma posição centrada, um estudo continuado, a prova foi muito bem elaborada, sem furos, assim, algum ou outro comentário que a gente questionou o uso de terminologia, mas nada que o aluno pudesse prejudicar o aluno. Foi uma prova legal e eu tenho certeza que o aluno está satisfeito com a prova também. É isso aí agora, com o professor Camacho, né, alguns comentários a respeito dessa prova. E a prova de Ciências Humanas, de uma maneira geral, como os colegas já falaram, foi uma prova que passou pelos diferentes conteúdos das ciências humanas, de maneira a abordar os conteúdos e de maneira também a exigir do aluno que interpretasse problemas da atualidade. E nesse sentido, acho que temos que destacar alguns temas da atualidade relevantes que estavam presentes na prova, uma questão sobre a revolta árabe, algumas questões tratando de biocombustíveis, uma questão ou duas tratando sobre a internet, os usos das novas tecnologias de informação e comunicação. Então, acho que, nesse sentido, a prova nos agradou, como a Leandra já falou aqui, porque ela contemplou um trabalho que a gente realizou aí ao longo do semestre, tendo divididas as frentes aí na área de ciências humanas, a partir dos conteúdos e fazendo um trabalho com os nossos alunos sobre esses conteúdos. Eu acho que os nossos alunos fizeram uma preparação séria, estão muito felizes com a prova e estão cheios de esperança aí para o dia de amanhã. É isso aí, pessoal. Ainda podemos dizer, né, que essa prova trouxe alguns elementos bem da atualidade. Então tivemos lá uma questão trabalhando a lógica do processo de ocupação da Amazônia, falando do arco da devastação, do arco do desflorestamento, a chegada da soja, a nossa fronteira agrícola no processo de ocupação, né? E a questão ambiental da própria floresta, né? Trazendo alguns pontos históricos do processo de ocupação. Falando do nosso Cerrado, estamos aqui, né, em Uberlândia, ou seja, na região do Cerrado, no centro, né, do território brasileiro. Ou seja, foi uma prova legal.
As questões urbanas, aí falando de chuva ácida, ilha de calor, não é? Então acho que problemas urbanos também foram muito foram contemplados na prova. A nossa expectativa que eles viriam aí e eles realmente vieram. Mas foi uma prova legal, podemos dizer. Assim, em termos de contemporaneidade, a prova ela pegou muito os tempos mais presentes. Ela não teve uma recuperação de um tempo passado, da antiguidade. A gente imaginou que viesse aí uma prova com história antiga, que viesse muito pegando medievalidade, não é, Leandro? Ela não foi muito por aí, ela pegou mais a contemporaneidade. Em termos de história, por exemplo, pegou muito a história do Brasil e a República, muito período republicano, não é? E até mesmo a questão da formação crítica do aluno, que também não é menosprezada dentro da prova, que também é um ponto a ser levado em conta, né, de uma forma geral. É isso aí, pessoal. Valeu. Obrigado.